eu vou ler mais um pouco do meu livro, que é esse daqui, ó. George Orwell, 1984. No outro vídeo eu li até a página 18. E hoje eu vou ler mais um pouco. Tá bom, galerinha? O rádio tá... O rádio, ó. Não dá pra filmar. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo ali, ó. Eu tô com minha água aqui, ó. Porque é uma coisa. Então, antes de começar o vídeo, galerinha, já se inscreva no meu canal, deixe seu like e aperta também no sininho de notificações para não perder nenhum dos meus vídeos nas minhas redes sociais, Instagram, meu Gabi Halo Megag, meu cachorrinho Halo Megag fofinho, que eu acabei de postar 2 fotos novas dele de agora e um TBT, tá bom? E no meu Instagram também acabei de postar foto, mesma foto, mas eu postei no meu também, tá bom? Pra lá curtir. Então, galerinha, segue também no meu TikTok, Gabriela Yuki Maega, e no meu Facebook, Gabriela Yuki Maega de Moraes, tá bom, galerinha? Bem certo? Então, tá bom. Bora começar, galerinha? Então, vem pro vídeo. Então, bora ler mais um pouco. Eu parei na página 18, então, bora ler. Eu falei que tinha terminado, mas não. Lembrei que eu vou ler. Então, vamos lá. Claro, deu um grito que é uma mistura de medo e repulsa. Goldstein era o rebelde desertor que havia muito tempo, ninguém se lembrava de quanto, tinha sido uma das lideranças do partido, quase no mesmo patamar que o próprio grande irmão. E aí se envolveu com atividades contra-revolucionárias, foi condenado à morte, fugiu e desapareceu misteriosamente. Os programas do ódio de 2 minutos variavam de um dia para o outro, mas sempre tinha Goldstein como figura principal. Ele era o traidor primordial, o mais antigo profanador da pureza do partido. Todos os crimes posteriores contra o partido, traições, sabotagens, heresia, desvio, vieram direto das suas lições. Em algum lugar ele ainda vivia e conspirava, talvez além mar sob a proteção de seus financiadores estrangeiros, ou ainda havia o rumor eventual, escondido em algum lugar na própria Oceania. O diafragma de Wilson estava comprimido. Ele nunca conseguiu ver o rosto de Goldstein sem sentir uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judeu magro, com um grande volume de cabelo branco e pequeno cavanhaque. Uma feição inteligente e, mesmo assim, inerentemente desprezível, com certa estupidez senil, um nariz comprido e fino, com um par de óculos sustentados próximo à ponta. Lembrava a cara de uma ovelha, e a voz também tinha a característica da ovelha. Goldstein estava, como de costume, atacando virulentamente as doutrinas do partido. Um ataque tão exagerado e maldoso que até uma criança conseguiria perceber, e ainda assim plausível e suficiente para deixar alguém aflito pelo fato de que outras pessoas menos sensatas pudessem ser influenciadas por ele. Ele estava insultando o grande irmão, denunciando a ditadura do partido,
exigindo a conclusão imediata do acordo de paz com a Eurásia, defendendo a liberdade diversos de imprensa, de assembleia, de expressão, gritava historicamente, dizendo que a revolução havia sido traída. Tudo numa fala polissilíbica rápida que parodiava um pouco o estilo de oratória comum no partido, incluindo até termos em nova fala mais do que qualquer membro do partido usaria de verdade. Durante todo esse tempo, para que ninguém tivesse dúvida quanto ao que Gosten realmente queria dizer com esse monte de mentira atrás dele, na tela marchavam colunas intermináveis de soldados eurasianos, fileiras após fileira de homens estoicos com feições asiáticas, sem expressões, que rumavam até a superfície da tela e sumiam para ser substituído por outros idênticos. A marcha monótona do exército dava apoio para a voz lamuriosa de Goldstein. Antes que o ódio tivesse prosseguido por 30 segundos, metade de pessoas não controlava mais exclamações de raiva. O rosto de ovelha satisfeito consigo mesmo na tela, e o poderio aterrorizante do exército eurasiano por trás dele eram demais para suportar. Além disso, a visão ou até o pensamento em Goldstein provocavam medo e fúria automaticamente. Ele gerava ódio com mais frequência do que a Eurásia ou a Lestácia, já que quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, geralmente estava em paz com a outra. No entanto, o que causava estranheza era que ainda que Goldstein fosse odiado e desprezado por todos. Milhares de vezes, todos os dias, nas plataformas, na tela, em jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, destruídas, ridicularizadas, expostas à apreciação geral pelo lixo digno de pena que era, apesar de tudo isso, sua influência parecia nunca ceder. Sempre havia otários prontos para ser seduzidos por ele. Não se passava único dia sem que fossem desmascarados peões e sabotadores sob o comando dele pela polícia de pensamento. Ele comandava o imenso exército secreto, uma rede ilegal de conspiradores dedicado à derrota do Estado. A Irmandade, como devia se chamar, havia também rumores de um livro temível, uma compilação de todas as heresias de autoria de Goldstein, e que circulava clandestinamente por toda parte. Era um livro sem título. As pessoas se referiam a ele, citando simplesmente como livro. Sabia-se dessa coisa somente por rumores vagos. Tanto a Irmandade quanto o livro não era assunto que membros comuns do partido mencionariam se pudessem evitar. No minuto seguinte, o ódio se elevou ao frenesi. As pessoas estavam pulando em seus lugares e gritando com toda a força para tentar abafar a enlouquecedora voz lamuriosa que vinha da tela. A mulher baixa de cabelo castanho claro ficou rosa, e sua boca ficava abrindo e fechando como a de um peixe desembarcando, até a face imensa de O'Brien estava ruborizada. Ele estava bem ereto na cadeira, seu tórax imponente, inchando e tremendo como se de encontro a uma onda. A garota de cabelo escuro atrás de Winston tinha começado a gritar: porco, porco, porco. De repente, ela pegou um dicionário de alfavela pesado e jogou na tela. Acertou o nariz do Goldstein e caiu. A voz surgiu imperturbável. No momento de lucidez,
Winston percebeu que estava gritando com os outros e batendo forte seu calcanhar na barra da cadeira. Pior do ódio de 2 minutos não era de ser obrigado a interpretar um papel, e sim o fato de ser impossível não tomar parte. Em 30 segundos já não era necessário fugir. O êxtase horrível de medo e desejo de vingança da morte. Tortura de arrebentar faces com um porrete. Porrete, tá certo. Parecia fluir por todo mundo como uma corrente elétrica, a ponto de transformar alguém contra a própria vontade em um louco histérico e carleiteiro. Essa fúria não passava de uma emoção abstrata e sem direcionamento que podia mudar de foco como a chama de um maçarico. Assim, por um instante, o ódio de Winston não era contra Goldstein, mas contra o grande irmão, o partido e a polícia de pensamento. Nesse momento, seu coração estava com o herege solitário e ridicularizando na tela. Guardião solitário da verdade, da sanidade em um mundo de mentiras. Ainda assim, em seguida, ele estava com as outras pessoas, e tudo que se dizia do Goldstein parecia verdade. Nesse momento, sua useiriza secreta pelo grande irmão virava adoração, e o grande irmão parecia se impor como um protetor invencível e corajoso, resistindo como uma rocha às hordas da Ásia e Goldstein, a despeito do seu isolamento, vulnerabilidade e da dúvida que pairava acerca de sua existência, se assemelhava ao feiticeiro sinistro capaz de destruir a estrutura da civilização com o simples poder da sua voz. Às vezes era até possível direcionar o ódio voluntariamente, de repente, da mesma forma que se tira a cabeça de travesseiro por um pesadelo. Winston conseguiu transferir seu ódio do rosto da tela para a garota de cabelo escuro atrás dele. Alucinações belas e vividas passaram por sua mente. Ele a flagelaria com um cacetete até a morte. Como só os debatiam, deixaria amarrada, nua, a uma estaca para enchê-la de flechas. Depois de deixá-la arrebentada, cortaria sua garganta no momento do clímax. Melhor ainda, percebeu por que a odiava. Ele a odiava porque ela era jovem, bonita e assexuada, porque queria se deitar com ela e nunca o faria, porque ao redor de sua bela e maleável cintura parecia pedir que o braço dele a enlaçasse. Só havia a detestável faixa vermelha, um símbolo agressivo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz do Goldstein tinha virado um bálido de ovelha. Seu rosto virou o de uma ovelha por... Nossa, como eu tô suando. Eu vou ler até a 30. Tô na 22 agora. Então a face caprina se transformou em de um soldado corasiano que parecia avançar. Enorme e terrível, sua submetralhadora surgindo e parecendo sair da tela, o que fez algumas das pessoas na fileira da frente recuar para trás em seus assentos. Na mesma hora, fazendo todos suspirar de alívio, a figura autista transformou no rosto do grande irmão, cabelo e bigode negros plenos de poder, de uma calma misteriosa e tão imenso que quase preenchia toda a tela. Ninguém ouvia o que o grande irmão dizia. Somente alguma palavra de encorajamento, palavra que dizia no alvoroço da batalha, e mesmo que não se pudesse distinguir, cada uma delas restituía a confiança apenas por ser ditas. Então a face do grande irmão se diluiu novamente, e no lugar de se destacar os 3 slogans do partido, maiúsculas negritadas: guerra e paz, liberdade, escravidão, ignorância e força. O rosto do grande irmão parecia continuar na tela, como se o impacto que tinha causado à vista fosse vivido demais para desaparecer logo. A mulher pequena, de cabelo castanho claro, tinha jogado sobre as costas da cadeira à frente dela.
murmurando tremulamente, como se dissesse meu salvador. Ela estendeu os braços em direção à teia. Tá entre aspas, tá? O meu salvador, pra você entender, tá bom? Ela estendeu os braços em direção à tela. Daí pôs o rosto nas mãos, estava orando. Nesse momento, todo o grupo irrompeu num cântico profundo, lento, rítmico de G, entre aspas, G1, ponto de exclamação, fecha aspas. Aí, vírgula, abre aspas, G-1, fecha aspas. Traço, repetidas vezes, bem devagar, com uma longa pausa entre G e o 1. E eu acho que é I. Então é ele também. Traço, um som forte, sussurrando, selvagem, até e ao fundo que parecia um som de batida de pé descalço e de pulsação de tambores. Isso durou uns 30 segundos. Era o refrão frequente dos momentos de emoção arrebatadora. Em parte uma espécie de hino à sabedoria e à grandiosidade do grande irmão, mas até um ato de auto-hipnose, uma imersão deliberada de consciência através de um barulho ritmado. A estranha de Wilson parecia um ter gelado no ódio. De 2 minutos, ele não conseguia evitar compartilhar o delírio coletivo, mas esse cântico sub-humano, entre aspas, G-I, fecha aspas, vírgula, abre aspas, G-I, fecha, ponto de exclamação, o outro também tinha, fecha aspas, sempre eu deixava apavorado. Claro que ele entoava com os outros, era impossível não fazê-lo disfarçar seus sentimentos, controlar suas feições, repetir o que todo mundo estava fazendo era uma reação instintiva. Havia, porém, um pequeno intervalo em que ele podia se trair. Foi exatamente nesse momento que algo importante aconteceu. Se é que verdade. Ele captou o olhar de O'Brien rapidamente. O'Brien tinha se levantado. Ele tinha tirado seus óculos e estava a ponto de reposicioná-lo em seu nariz com seu gesto característico. Houve uma fração de segundo em que seus olhos se encontraram. E o O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Uma mensagem inconfundível tinha passado. Era como se ambas as mentes tivessem os abertos e passado e compartilhar pensamento pelos olhos. Abre aspas, estou com você, fecha aspas. O O'Brien parecia dizer a ele, abre aspas, sei exatamente o que sente. Sei de todo o seu desprezo, seu ódio, seu horror. Não se preocupe, estou do seu lado, fecha aspas. Então o lampejo de inteligência passou e o rosto de O'Brien ficou tão inescrutável quanto o das outras pessoas. Isso foi tudo. E ele já não sabia se havia acontecido incidentes como esse jamais seguiam. Só servia para mantê-lo acreditando ou esperando que os outros além dele fossem inimigos do partido. Talvez os rumores de uma imensa rede de conspirações oculta fosse verdade, afinal de contas, talvez a Irmandade realmente existisse. Não dava para saber, apesar de intermináveis prisões, confissões e execuções, com certeza, se a Irmandade não passava de mito. Em alguns dias ele acreditava e outros não. Não havia evidências, apenas vagos vislumbres que poderiam ou não significar alguma coisa. Fragmentos de conversas ouvidas por acaso rabisco em paredes de banheiros. Uma vez até quando dois estranhos se encontravam. Um leve gesto de mão que tinha dado a impressão de um final de reconhecimento. Tudo não passava de palpite. Bem provável que ele tivesse imaginado essas coisas. Ele voltou
ao seu cubículo sem olhar para o ambiente novo. A ideia de dar sequência aos instantes de contato quase não passava pela sua cabeça. Não dava para menstruar. Qual perigoso seria, mesmo que ele tivesse ideia de como fazer isso. Muito brevemente que ele tinha trocado olhares confusos. E fim de história. Isso, porém, foi memorável na prisão solitária que se tinha que viver. Wilson despertou e se sentou mais ereto. Soltou um arroto. O gin estava voltando do seu estômago. Ele focou novamente a página. Percebeu que, quanto pensava despreocupantemente, também estava escrevendo com um gesto automático. Também não era mais com a mesma caligrafia hesitante e mal feita de antes. Sua caneta tinha deslizado prazerosamente pelo papel macio, escrevendo com uma letra de forma maiúscula bem traçada. Abaixo, grande irmão. 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 Várias vezes preenchendo metade de uma página. Não dá para evitar uma pontada de pavor. Era absurdo, já que escrever essas palavras em particular não era mais perigoso do que o ato inicial do começar o diário, mas por um instante ele ficou tentando rasgar as páginas arruinada e desistir da empreitada de vez. Não fez isso, entretanto, porque sabia ser inútil. Caso escrevesse abaixo o grande irmão, ou evitar de fazê-lo, não fazia diferença. Se continuasse o diário ou não, dava no mesmo. A polícia do pensamento pegaria de qualquer forma. Tinha cometido ainda e teria cometido, mesmo que nunca tivesse encostado a caneta no papel. O crime central que continha todos os outros. Crime do pensamento, dizia-se. Crime de pensamento não era algo que se pudesse esconder para sempre. Dava para fugir por um tempo. Anos até era certo que uma hora ou outra chegaria até você. Era sempre à noite. As prisões sempre ocorriam à noite. A sacudida repentina para acordar, a mão espera, chacoalhado o ombro, o brilho das luzes nos olhos, o círculo de rostos graves em torno da cama. Na maioria esmagadora dos casos não ocorreria julgamento nem relatório de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam sempre à noite. O nome era tirado das cadastros, todo o registro de tudo que você já fez era apagado, sua existência era negada, esquecida, você era eliminado, aniquilado, evaporado, era o termo usado por instante, foi tomado de histeria, começou a rabiscar com pressa. Eles não atirar em mim, não me importa, não atirar na minha nuca, não me importa, baixo o grande irmão, eles sempre atiram na mira, na nuca, não me importa, abaixo o grande irmão. Ele sentou na cadeira um pouco envergonhado de si e largou a caneta. O movimento seguinte foi violento. Houve uma batida na porta. Chegaram, ficou calmo com o camundongo, esperando futilmente que quem quer que eu fosse poderia ir embora depois de uma tentativa. Mas não, a batida se repetiu. Pior seria retardar. Seu coração batia com um bumbo, mas seu rosto, pela força de hábito, estava provavelmente sem expressão. Levantou-se e se arrastou até a porta. Capítulo 2. Assim que pôs a mão na maçaneta, Wilson percebeu que tinha deixado o diário aberto na mesa. Abaixo, o grande irmão estava escrito em todo ele, com letras grandes e suficiente para ser lida do outro lado da sala. Era incrivelmente estúpido que estivesse feito isso. Apesar disso, ele se deu conta do que, mesmo em pânico, não queria manchar o papel suave, fechando o livreto enquanto a tinta estivesse fresca. Ele respirou fundo e abriu a porta. Imediatamente teve uma agradável sensação de alívio. Uma mulher pálida, com aparência combálida, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora.
Oh, camarada, ela começou a falar com uma voz enfadonha e chorona. De- pensei tê-lo ouvido entrar. Só que poderia vir dar uma olhada na pia da cozinha? Entupiu e era a senhora Parsons, esposa de um vizinho de mesmo andar. Senhora era uma palavra desconsiderada pelo partido. Devia chamar todos de camaradas. Mas com algumas mulheres usava-se instintivamente. Era uma mulher com cerca de 30 anos, mas parecia bem mais velha. Tinha-se a impressão de que havia poeira nos vincos em seu rosto. Wilson seguiu pelo corredor. Esse serviço de reparo amadores era um incômodo quase diário. O Mansões Vitória era um conjunto de apartamentos velhos construídos por volta de 1930 e estava se desmanchando. Os gestos se soltavam o tempo todo dos tetos e das paredes. Os canos estouravam sempre que geava forte. O sistema de aquecimento geralmente funcionava com apenas metade de energia quando não era totalmente desligado por questões de economia. Concertos, com exceção daquele que você mesmo fizesse, tinham que ser sancionados por comitês distante que certamente segurariam até o reparo de painel da janela por 2 anos. Claro que é só porque o Tom não está em casa, disse a senhora Parsons vagamente. Claro que o apartamento do Parsons era maior do que o do Wilson e tinha uma sujeira diferente. Tudo tinha aparência de algo danificado, maltratado por um animal grande e violento. Equipamento de esportes, taco de hóquei, luvas de boxe, uma bola de futebol estourada, um par de shorts suado virado de avesso, tudo espalhado pelo chão, e na mesa havia prato sujo e livros de exercícios com orelhas. Nas paredes, bandeiras vermelhas de Liga da Juventude e um cartaz em tamanho natural de grande irmão. Havia um habitual cheiro de repolho cozido, comum ao prédio todo, mas reforçado por um fedor forte de suor, que sabia ser a primeira cheirada, embora fosse difícil dizer como era o suor de alguém que não estava presente no momento. Em outro cômodo, alguém tentava acompanhar com um pente e um pedaço de papel higiênico com a música militar que vinha da reletela. São as crianças, disse a senhora Parsons, dando uma olhada um pouco apreensiva para a porta. Elas não saíram hoje. E, claro, ela tinha o hábito de cortar a frase do meio. A pia de cozinha estava quase cheia até o topo com uma água suja, esverdeada, fedendo muito a repolho. Winston se ajoelhou e verificou. Desculpa aí, gente, que o livro quase caiu. A junta do ângulo do cano. Ele odiava usar as mãos e odiava se curvar, o que faria tossir com certeza. A senhora Parsons olhava sem poder fazer nada. Claro que o Tom arrumaria na hora se estivesse em casa, Ela disse. Ele adora essas coisas. Ele é muito habilidoso com as mãos, isso é verdade. Parsons era colega de trabalho de Winston no Ministério da Verdade. Ele era gorducho, embora ativo de uma estupidez paralisante, uma massa de entusiasmo idiota, um desses burros de carga incondicionalmente revoltado de quem mais até o duque da polícia de pensamento dependia a estabilidade do partido. Aos 35, tinha acabado de sair contra a vontade da Liga da Juventude e, antes de se graduar na Liga da Juventude, tinha conseguido permanecer nos peões 1 ano a mais do que a idade legal. No ministério, ele estava alocado em algum posto subordinado no qual a inteligência não era o requisito, mas, por outro lado, era uma liderança no comitê de esportes e todos os outros comitês engajados em organizar trilhas comunitárias, demonstrações espontâneas, campanha de salvação e atividades voluntárias em geral. Ele lhe informaria com orgulho recatado entre as baforadas em seu cachimbo que tinha feito uma exibição
no centro comunitário todas as noites nos últimos 4 anos. Um insuportável cheiro de suor como um testemunho consciente do ardor de sua vida. O seguia por onde quer que fosse, até permanecer depois que tivesse ido embora. Tem uma chave inglesa? Perguntou Wilson, debatendo-se com a rosca de junta da junta de ângulo. Uma chave inglesa? Disse a senhora Parsons, ficando inerte na hora. Não sei, tenho certeza. Talvez as crianças. Houve um par de botas pisoteando a outros estrondo no pente. Assim que as crianças correram para a sala, a senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Wilson deixou a água sair e com nojo se moveu o tufo do cabelo que tinha bloqueado o cano. Ele limpou os dedos da melhor maneira que tinha bloqueado o cano. Melhor maneira que pode na água fria da torneira e voltou para o outro cômodo. Mão para cima, gritou uma voz selvagem. Um menino bonito de 9 anos, com aparência firme, tinha surgido de trás da mesa e estava ameaçando com uma pistola de brinquedo. Enquanto sua irmã menor, cerca de 2 anos mais nova, fez a mesma coisa com um pedaço de madeira. Ambos estavam vestidos com shorts azuis, camiseta cinza e cachecol vermelho, que era o uniforme dos espiões. Wilson ergueu as mãos para acima da cabeça, mas estava desconfortável. Tamanha era a brutalidade de postura do menino, que não parecia totalmente uma brincadeira. Você é um traidor, gritou o menino. Você é o criminoso do pensamento, o espião eurasiano. Vou atirar em você, evaporar você e mandar você para as minas de sal. De repente, estavam ambos pulando em volta dele, gritando, abre aspas, traidor, fecha aspas, e, abre aspas, criminoso do pensamento, fecha aspas. A garota imitando tudo que seu irmão fazia, era um pouco assustador como saltitar de filhotes de tigre que logo virarão devoradores de pessoa. Havia uma ferocidade calculada no olhar do menino, um desejo bem visível de acelerar ao chutar o Wilson, e a consciência de quase ser grande o bastante para isso. Seria um trabalho bem feito se a pistola seria um trabalho bem feito se o pessoal fosse de verdade. Wilson pensou. Os olhos da senhora Parsons iam nervoso de Wilson para as crianças de volta dele, sob a melhor iluminação da sala. Ele percebeu com interesse que realmente havia poeira no vinco do rosto dela. Olha a última página por enquanto. Eles ficam muito barulhentos, disse ela. Ficaram desapontados por não poder ir ver o enforcamento. É isso. Estou muito ocupada para levá-lo e o Tom não voltará a trabalho a tempo. Por que a gente não pode ir ver o enforcamento? Rugiu o menino com seu vozeirão. Quero ver o enforcamento. Entoou a garotinha ainda saltitante. Alguns prisioneiros lusianos culpados do crime de guerra seriam enforcados no parque naquela noite. Wilson lembrou. Isso acontecia uma vez por mês, e era um evento popular. As crianças sempre exigiam que fosse levado para assistir. Ele se despediu da senhora Parsons e foi até a porta. Porém, antes de que tivesse dado 6 passos pelo corredor, algo atingiu-o no pescoço, deixando uma dor muito forte. É como se o arame inconsciente lhe tivesse espetado. Ele se virou bem o tempo de ver a senhora Parsons arrastar seu filho de volta ao vão de entrada enquanto o menino guardava no bolso um estilingue. Goldstein, berrou o menino quando a porta se fechou. Ainda assim, o que mais chamou a atenção de Wilson foi o olhar de terror desamparado no face cinzenta da mulher. De volta ao apartamento, passou rapidamente pela teletela e sentou à mesa de novo. Ainda massageando o pescoço, a música na teletela tinha parado. No lugar, uma voz militar seca lhe escrevendo com um deleite selvagem os armamentos de Nova Fortaleza, flutuante que tinha acabado de ser ancorada de Islândia e a Ilha Faroé.
com aqueles filhos, pensou, aquela mulher miserável deve ser uma vida horrível. Deve ter uma vida horrível. Mas o ano 2 e eles estariam vigiando o tempo todo por sinais de falta de ortodoxia. Pessoal, por enquanto vou parar aqui, tá bom? Então um beijão pra vocês, depois eu continuo em outro vídeo, outra parte. Parei na página 30. No outro vídeo tem até a página 17, tá bom? E essa foi até a página 30, ó, tem bastante. E depois, galerinha, eu vou na página 31 no outro vídeo, tá bom? Então, galerinha, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Até outro vídeo. E tchau, tchau. Eu tô dormindo. Tchau, galerinha. Beijos.